E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Afinal de contas, nós como cristãos, nós precisamos participar ou podemos participar do carnaval? Será que nós devemos organizar os bloquinhos gospel, aqueles bloquinhos cristãos que saem na rua ali louvando e adorando ao Senhor durante a festa de carnaval? Gente, esse é um assunto importante, especialmente nessa época do ano, e eu quero dialogar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí, galera? Hoje nós vamos falar sobre o cristão e sua participação no carnaval. Recentemente nós tivemos um Twitter ali feito pelo pastor Augusto Nicodemos, onde ele coloca a sua opinião sobre a participação dos cristãos no carnaval. E esse Twitter causou um grande rebuliço aí na internet, porque realmente as pessoas ficaram se perguntando: nossa, mas será que devemos ou não ir participar deste evento? E eu quero trazer aqui para vocês esse Twitter do pastor Augusto Nicodemos, que ele fala o seguinte: participar do carnaval com blocos gospel confunde mais do que evangeliza. A verdadeira mensagem de Cristo se perde entre sambas e serpentinas. Evangelizar existe mais sobriedade e menos carnavalização da fé. Nem todo meio serve para veicular o evangelho. É isso aqui que o pastor Augusto Nicodemos está defendendo, trazendo aqui no seu post, e é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu preciso pedir para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar aquele seu like, aquele seu joinha abençoado que faz milagre aqui no YouTube. É por meio desse seu joinha que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai mostrar para mais pessoas. Então, por favor, se você está gostando, deixa aqui aquele seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E caso você não me conheça, muito prazer, eu sou Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, dos cursos que eu tenho produzido, que te ajudam a viver o evangelho todos os dias da sua vida com intensidade e verdade, vai aqui no link da descrição, confere lá os cursos, eu tenho certeza que você vai sair muito edificado. Enfim, vamos então entrar nesse assunto, falar um pouquinho sobre esse tweet aqui do pastor Augusto Nicodemos e falar um pouquinho também sobre a minha opinião nesse assunto. Primeiramente, eu quero lembrar para vocês que eu tenho uma visão sobre evangelismo que às vezes difere um pouco do que as pessoas pregam ou dizem. Eu já falei um pouco sobre isso num vídeo falando sobre evangelismo, como que nós podemos e devemos evangelizar. Mas resumindo brevemente, evangelismo para mim, pelo que eu vejo na Bíblia, pelo que eu vejo na vida de Jesus Cristo, é uma maneira de se atentar à necessidade das pessoas ao nosso redor. Por meio das necessidades das pessoas, eu vou lá e apresento o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. Jesus Cristo, ele trazia cura para quem estava doente. Jesus Cristo, ele trazia pensamentos profundos da Bíblia para aqueles que eram mestres. Jesus Cristo, ele dialogava com a samaritana de um jeito, com o jovem rico de outro. O modo que Jesus Cristo evangelizava era muito mais profundo, muito mais relacional e atento às necessidades das pessoas. Então, quando a gente fala de evangelismo, eu não gosto muito daquela ideia de sair por aí gritando, falando de Deus para as pessoas em locais às vezes até indevidos. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente sai para evangelizar, só que dentro de um contexto ou dentro de uma realidade que muitas vezes não faz sentido para aquelas pessoas. Muitas vezes a gente quer falar do evangelho, mas em situações onde a pessoa está correndo para o trabalho ou estudando pra caramba em algum local, ou um local onde deveria ser um local de silêncio e nós chegamos ali trazendo barulho. Para muita gente isso mais afasta do que aproxima do evangelho. E quando eu olho para frases como essa do pastor Augusto Nicodemos, eu penso que ele está realmente querendo dizer para a gente: olha, preste atenção ao seu redor. Será que um bloquinho gospel, será que um cristão estar ali no carnaval é de fato o melhor local para se falar do evangelho? Será que as pessoas vão estar abertas para entender a verdade de Jesus Cristo nas suas vidas? Enfim, eu trouxe aqui para vocês o nosso Google Docs, né, que vocês gostam muito, vocês sempre pedem, né, para trazer aqui algumas coisas escritas para ajudar na nossa compreensão. Mas aqui a gente pode trazer alguns pontos a serem considerados quando a gente está falando de evangelismo no carnaval. E o primeiro deles é esse aqui, né, onde a gente coloca aqui essa ideia
de confusão e diluição da mensagem cristã. Quando nós estamos falando dos bloquinhos gospel de carnaval, é muito difícil a gente misturar o profano com o santo, luz e trevas. Em muitos sentidos, o carnaval é uma festa de exaltação do corpo, é uma festa onde nós somos levados a inúmeras ações, atitudes, danças, palavras, bebidas e muitas outras questões que exaltam o sexo, o corpo, questões carnais, pecados profundos do coração humano. O carnaval é um ambiente, querendo ou não, um ambiente de trevas, um ambiente ali onde o pecado é exaltado e é incentivado por todas as pessoas. E eu, por exemplo, já morei na cidade de Salvador, por exemplo. Salvador é uma cidade que respira o carnaval, vive o carnaval, né? O povo gosta de curtir o carnaval. E eu sei que para muitos baianos, muitas pessoas ali da cidade, o carnaval ele é muito mais do que uma festa por si só, mas é um evento que reúne família, amigos. Eu entendo o apego emocional, que às vezes é afetivo até, que às vezes as pessoas têm com o carnaval. Por outro lado, muitas vezes, quando a gente vai para esse ambiente, às vezes você está andando na rua e algum homem, se você é mulher, né, por exemplo, algum homem pode te agarrar a qualquer momento e te beijar e te incentivar ali a práticas sexuais, mesmo você não querendo ou mesmo você não consentindo com aquilo. Isso é muito comum nas ruas, por exemplo, de Salvador, que foi um local que eu já conheço, que eu já testemunhei. É muito difícil para nós como cristãos participarmos desse ambiente, mesmo que organizando um bloquinho gospel, mesmo que estando em grupo, e não ser tentado no olhar, não ser tentado nos pensamentos e muito mais não ser tentado na prática, na ação de questões pecaminosas. Então eu particularmente acho difícil quando a gente está falando de luz e trevas ali, em muitos sentidos, especialmente no carnaval, é difícil elas se misturarem. Então, voltando aqui para o nosso Google Docs, quando estamos falando de evangelizar no carnaval, a gente precisa entender que há sim uma confusão e diluição da mensagem cristã quando nós estamos ali buscando evangelizar por meio da participação efetiva da festa em si. Tem muitas igrejas que estão no percurso de carnaval, especialmente carnavais como Recife e Salvador, que são mais na rua, né? Diferente de São Paulo e Rio, que é no sambódromo. Mas eu já vi pessoas, igrejas, né, fazendo esse tipo de ação. Não de se misturar no carnaval, mas de ser um local seguro e de acolhimento para pessoas que estejam passando mal, que estejam ali vomitando, que estejam ali bêbadas, pessoas que se perderam dos seus entes queridos ou que perderam ali, foram roubados ou assaltados durante a festa, pessoas que estão desidratadas ou pessoas que simplesmente precisam ir ao banheiro e não conseguem. Nesse sentido, eu acho que é uma prática de evangelismo muito mais efetivo, porque estamos mostrando o acolhimento evangelho ali, né, de Cristo, sem participar, sem diluir, né, a mensagem cristã em meio a tanta festa, em meio a tanto barulho, a tantas trevas. E aqui a gente pode pensar também nessa segundo ponto, né, que a gente deve considerar, que é a necessidade de sobriedade na evangelização, que é um dos pontos que o pastor Augusto Nicodemos ele traz para a gente. Ele fala, olha, precisa-se haver ali uma certa sobriedade para evangelizar. E a gente não pode esquecer nunca que evangelizar alguém, falar do evangelho para alguém, e eu já fiz um outro vídeo falando da diferença de pré-evangelismo e evangelismo, mas quando a gente está falando de evangelizar, de apresentar Cristo para uma pessoa, precisa-se ter ali uma sobriedade, uma seriedade. A pessoa precisa entender o que está sendo dito, ela precisa compreender não só quem Cristo é, mas como Cristo se relaciona com ela. Dificilmente, no meio da folia, as pessoas vão conseguir ser sóbrias para compreender a mensagem de Jesus. E aqui a gente pode ver uma escritura que fala um pouco sobre isso, que diz lá, por exemplo, em 1 Pedro 5,8, que fala o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu acho interessante essa escritura, que ela nos lembra da importância da sobriedade e da vigilância. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque Satanás, ele é um ser astuto, ele nos engana e ele está correndo ali procurando a quem possa devorar. Se você quer ter um estudo mais profundo sobre essa escritura, sobre as maneiras que Satanás ataca em nossa vida, eu vou deixar aqui no card também um vídeo
que eu falo sobre as formas que Satanás nos ataca, como que esse leão ele vem ao nosso redor rugindo. E um outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para a gente finalizar. Nossa, gente, agora que eu percebi que a tela está está difícil de ver, né? Vamos ver agora se aqui melhora. Mas um outro ponto aqui que a gente precisa pensar é a escolha de um meio adequado, né, para a evangelização. Quando a gente está falando sobre um meio adequado, isso é outra coisa que o pastor Augusto Nicodemos ele traz. Deixa eu até voltar aqui para vocês. Ele fala, olha, nem todo meio serve para veicular o evangelho. Eu falei disso aqui um pouquinho no vídeo até o momento, né? Mas a gente pode perceber que existem meios adequados para a gente falar do evangelho, especialmente quando nós queremos apresentar o evangelho com clareza. É difícil falar do evangelho, por exemplo, no cinema. Você está ali dentro do cinema, tudo escuro, aquele som estrondoso ali no seu ouvido. É difícil você falar do evangelho nesse meio. Então é importante a gente olhar para todas essas questões e entender. Carnaval, na minha opinião, não é um local tão propício assim, um meio tão importante para que a gente faça todo um movimento, construa um bloco de carnaval, saia louvando na rua. Mas eu acho que existem maneiras muito mais eficientes, maneiras muito mais poderosas de evangelizar pessoas no carnaval. Por exemplo, convidando as pessoas para suas casas, convidando pessoas para a igreja. Eu já dei alguns exemplos aqui sobre isso. Na minha visão, isso é muito mais efetivo, é muito mais fácil, né, de você mostrar o evangelho. É um ambiente que você controla mais e você consegue identificar as necessidades de cada pessoa e assim poder oferecer ali o amor, o acolhimento, o ensinamento de Jesus Cristo. Beleza, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e eu mal posso esperar para te ver nos próximos. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!